Últimas do mercado com o Remo pensando em Douglas Costa, o Atlético Paranaense perto do Jadson, o Coritiba se movimentando no mercado, Botafogo fazendo proposta na mesa por um volante e o Vitória começando a se movimentar pensando nas renovações dos jogadores emprestados, Chapecoense pensando em reforço, Bahia, muita coisa pra gente falar no mercado da bola agora, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticos e fanáticos, eu sou Diogo Cunha, seja bem-vindo ao Mercado Torcedorismo. A gente vai falar das últimas atualizações do mercado. Hoje temos notícias sobre Coritiba, Atlético, Remo, Bahia, Vitória, Botafogo, muita gente se movimentando no mercado, então eu tento fazer um apanhado das notícias mais fresquinhas para mostrar para você. Antes de mais nada, se inscreve no canal, todo dia a gente está atualizando aí a situação dos clubes brasileiros no mercado da bola nesse finzinho de temporada, tá? Vamos começar aqui falando sobre o Botafogo, né? O Botafogo fez proposta pelo Pedro Bicalho, volante do Qarabag, saiu no Globoesporte.com, matéria assinada por Sérgio Santana. É sempre muito importante que você veja os jornalistas que assinam as matérias para dar um pouco mais de credibilidade às notícias. Time carioca ofereceu o contrato por empréstimo, mas o modelo não agradou o clube do Azerbaijão. É aquilo que eu venho falando ao longo dos vídeos com você. O Botafogo não vai vir pesado por aquisição. O Botafogo vai trabalhar muito nessa janela com empréstimos, propostas de empréstimos pagos, obviamente, e também pegando jogadores livres no mercado. Então o Botafogo vai ter que ser mais criativo porque não tá com aquele poder de investimento absurdo, né? Volante de 24 anos, Pedro Bicalho do Qarabag, primeira oferta foi por empréstimo que se tornaria obrigação de compra caso o atleta atingisse metas no contrato. O modelo não agradou o clube do Azerbaijão. Qarabag deixou claro nas conversas que só pretende avançar em negociação envolvendo dinheiro imediato, ou seja, quer a grana na mesa agora e sem condição de desempenho. Mesmo assim, o Botafogo vê potencial no volante e já informou aos dirigentes que vai apresentar uma nova proposta. Talvez o Botafogo compre o cara, né? Pedro Bicalho e seus representantes gostaram da ideia da transferência e sinalizaram positivamente para o projeto do clube carioca, tá? A intenção alvinegra não anula a tentativa de contratar Júlio Romão, outra possível contratação que o Botafogo está ali atrás, né? Vou mostrar para você já já. O Botafogo entende que ambos podem chegar para reforçar o meio em 2026. Pedro Bicalho passou pelas categorias de base de Cruzeiro e Palmeiras e chegou a atuar pela equipe principal dos dois times, tá? Fez poucos jogos, mas foi embora, foi para Portugal, depois voltou, defendeu o Vitória em 23, mas foi embora de novo, foi pro Alverca em Portugal e depois pro Qarabag. Então é um cara que teve pouca experiência aqui no futebol profissional do brasileiro, tá? Ele chegou a ser titular contra o Ajax na Champions League, então já jogou até Champions League aí, o Pedro. O outro que o Botafogo tá interessado, né, é o Júlio Romão do Ferencváros. É da Bulgária esse time, eu acho, né? Ferencváros. É um camisa 5, né? Aí, é da Hungria, né? Bulgária não. Eu sabia que era um time, um país aí com verde, vermelho e branco na bandeira. Júlio Romão, de 27 anos, aí, ó. O Botafogo tá atrás dele, gostou do projeto do Botafogo e assinou positivamente com a proposta do salário. O Botafogo ofereceu o contrato de 4 anos. O que falta é agora comprar ele do clube húngaro, que é líder do campeonato húngaro e briga pelo título. Então tirar, né, jogadores titulares de times que estão brigando por título nunca é fácil, né? Ele tem contrato com o Ferencváros até 2029, tá? Então o Botafogo tá no mercado procurando um primeiro volante e tá tentando ser criativo no mercado internacional, né? Então são esses os jogadores do Botafogo, pouca experiência no futebol brasileiro, né? Mas eles com potencial, pelo menos pelo scout do Botafogo. Do scout do Botafogo, eu não duvido, tá? Ele, ó, no futebol brasileiro, ele passou por categorias de base de Goiás, Atlético Paranaense e Ponte Preta. Não atuou profissionalmente em nenhuma equipe do Brasil. Seria a primeira experiência do Romão em um time profissional do Brasil, tá? O Botafogo sendo criativo como sempre, né? Perto de reforçar o Atlético Paranaense, vamos falar de Furacão. Jadson já deixou o Juventude e tem negociação avançada para defender o Furacão no ano que vem. Perto de ser confirmado como reforço do Atlético, Jadson já se despediu do Juventude. Então Jadson deixou o Juventude, ficou 5 anos por lá. Foi um cara muito importante aí ao longo do acesso, ao longo das temporadas na Série A. E ele já deixou, agora a diretoria do Furacão trabalha para fechar a contratação do jogador de 32 anos, que agora livre no mercado,
tá aí sem nenhum empecilho para assinar com o Atlético, né? Só questão de valores ali, luvas, tempo de contrato, salário, que aí já deve ser anunciado como reforço do Atlético antes do fim do ano. Jadson está a caminho do Furacão. Outro jogador que o Atlético tem interesse, né? Que é o Juan Portilla. Ele agora tem outros times interessados, alguns times do México, ó. Atlético tem concorrência do México e da Major League Soccer, MLS, na contratação dele, né? Então, times dos Estados Unidos, do Canadá e do México estão de olho no Portilla do Talleres, que é um dos alvos do Atlético no mercado. O clube argentino, Talleres, que é o clube que detém os direitos do Portilla, exige compensação financeira para liberar o meio-campista colombiano, que tem contrato até o final de 2026. Ou seja, cara, vou falar um negócio. O clube sabe que essa é praticamente a última janela em que ele pode ganhar dinheiro com o Juan Portilla. Então o Talleres sabe disso. Ele sabe que o poder de barganha não é muito alto. Porque o contrato vai acabar em 26, meio do ano que vem ele já assina um pré-contrato e sai de graça. Ou seja, não vai poder pedir muito dinheiro. O poder de barganha do Talleres não tá alto. Então o Talleres vai pedir, mas não vai ser uma pedida muito alta não. Porque senão ele vai perder o jogador de graça. Então é aquele fator... Qualquer proposta que chegar eu aceito, só que agora com a concorrência em cima do Atlético, né, de México e MLS, isso vai inflacionar um pouquinho o valor da transação. Então não é uma boa notícia, ele ainda não tem proposta oficial, mas provavelmente o empresário está começando a disparar o nome dele para times ali do continente norte-americano para tentar inflar realmente o negócio, porque o empresário ganha também, né, meu camarada? O empresário ganha também, quanto maior for o negócio, maior a percentual do empresário, né? Então o empresário sabe que, meu irmão, ele vai sair barato, mas não tão barato. Não se eu tiver algo a dizer, disse o empresário do Portilla, né? Disputou 30 jogos, sendo 26 como titular, já falamos bastante sobre ele, mas ele agora tem essa possibilidade de inflacionar um pouquinho o valor do Portilla, tá? Então, jogador da seleção colombiana, inclusive, tá? Então, o Atlético ganha concorrência aí para tentar fechar esse negócio. Do lado do Coxa, do outro lado de Curitiba, Curitiba tá preferindo, né, um perfil tático dos seus jogadores, ou seja, eu entendo como perfil tático jogadores ali que conseguem fazer diversas funções, né? E uma folha salarial para tentar driblar esse mercado super inflacionado, né? Vou até mudar isso aqui. Curitiba de volta elite enfrenta no momento principal desafio para a temporada, o seu orçamento. Expectativa de que a montagem do elenco seja ágil após a escolha do técnico, que ainda não havia sido escolhido até a semana passada, né? Então, o mercado com valores inflacionados, muitas vezes acima do teto salarial que o clube se propôs a seguir. Então, teto salarial é o seguinte, o Curitiba falou assim, no máximo eu pago, o meu jogador que vai receber mais vai ser 700 mil. Vamos supor, esse é o teto salarial do Curitiba, 700 mil reais. E ele tá encontrando dificuldade para achar valores abaixo do seu teto. Para você, eu tô chutando, tá? Não é uma informação que o teto é 700 mil, não. Mas é uma hipótese. E é bizarro, o teto não deve ser muito abaixo de 700 mil, não, tá? Porque se foi com um teto abaixo de 700 mil, não tá ligado no mercado, não, né? Porque o mercado realmente tá assim. Então tá tendo dificuldade de achar salários abaixo de 700 mil, ou de 600, ou de 500, que seja, né? Esse cenário exige muita cautela do Curitiba, que deverá ter uma folha salarial inferior a times rebaixados nesse ano. Ou seja, uma folha salarial inferior à do Fortaleza, que foi rebaixado, tinha uma folha de 15 milhões de reais por mês. Então a folha salarial do Coxa vai ser mais baixa do que 15 milhões. Que ainda assim dá para montar um bom time com menos de 15 milhões, tá? Diante desse cenário, a busca por jogadores é conduzida de acordo com o encaixe do perfil tático de Fernando Seabra, o seu técnico, e no limite salarial. A meta, no entanto, é claro, montar um time competitivo, obviamente. Para a SAF, planejamento é estabilidade a médio e longo prazo e solidez financeira. Tá certo, tá? Essa primeira temporada do Curitiba não é para ganhar, meu irmão, o Campeonato Brasileiro, não. É para se reestruturar financeiramente, se manter na Série A e começar a crescer a estrutura do clube conforme as temporadas de Série A vão passando, né? Então, a chave para conseguir espaço e injetar novos reforços está em eliminar passivos que ainda comprometem a folha de pagamento. Então, pagar dívidas, né? No caso. Então, tá usando ainda a estratégia de limpar a casa, o Atlético, o Curitiba, né? Um exemplo desse problema, né, de ter dívidas do passado é o David da Hora, né? Adquirido por 4 milhões de reais, a contratação mais cara da era SAF, fez apenas 10 jogos pelo clube em quase 2 anos e tem contrato até o final de 2027 e um alto salário nível Série A. Olha que loucura, erro grave de contratação, né?
De olho em oportunidades no mercado, o Coritiba se movimenta e tem em Pedro Rocha o seu reforço mais bem encaminhado. Outro nome do Coxa é o lateral Tinga. Então vamos falar aqui dos possíveis reforços. Curitiba negocia com William Oliveira. A expectativa é que o jogador de 32 anos que estava no Vitória assine contrato nos próximos dias. Então, negociações muito avançadas com William Oliveira, que jogou a Série A pelo Vitória. Deve assinar com o Coritiba nos próximos dias. A Chapecoense e o Mirassol também entraram na parada, mas o Coritiba ganhou a concorrência e ele já teve a informação de que sairá do Vitória. O próprio presidente, a gente vai falar sobre o Vitória aqui, o Fábio Mota falou que ele não vai permanecer. Caso ele seja realmente confirmado, vai chegar após 2 temporadas no Vitória, tá? Então, o William Oliveira, um jogador acostumado a jogar a Série A, perfil de jogadores que eu contrataria também, tá? Já desempenhou na Série A, não é tão caro e já é testado no campeonato que você vai jogar. Então acho uma boa contratação aí para compor o elenco do Coxa. Outro é o Tinga, outro cara testado em Série A, experiente, jogador de 32 anos, tava no Fortaleza, tá lá desde 2018, então uma outra muito boa contratação, é o perfil que eu iria atrás do mercado, tá? Falei isso pra vocês algumas vezes, se eu sou um clube que subiu agora, eu iria atrás desse perfil aqui, um jogador já testado em Série A. Ainda 32 anos, muito jovem, tem muito que dar, tem contrato até o final de 2026, mas deve ter a saída facilitada após a queda do Coritiba, e o Coxa se torna o destino mais provável do Tinga, que deve ganhar concorrências, tá? Porque é um ótimo reforço para esses times que estão subindo. Ele é um bom lateral, revelado nas categorias de base do Grêmio, foi campeão cearense em 2015. Posição de Tinga no Coxa conta no momento apenas com Felipe Guimarães, formado na base do Couto, um piá do Couto, né? Então na campanha da Série B o setor teve como titular Alex Silva, que alternou alguns bons e maus momentos com o Zeca, tá? Então, além de Tinga, o Coxa tem a negociação avançada com Pedro Rocha. Então, Tinga, Pedro Rocha e William Oliveira podem ser os reforços aí a chegar no alto da glória, tá? Do lado do Remo, cara, saiu essa notícia dos reforços, possíveis reforços de peso que o Remo está atrás, né? Então, cara, vamos falar do Aleph Manga, a gente já falou bem aqui, né? Já falamos bem do Aleph Manga, que tá praticamente certo, ele já se anunciou. Patrick de Luca, tá? Volante, meio-campista do Cuiabá, um dos nomes com negociações mais avançadas, tem como uma marca registrada a versatilidade, construiu carreira sólida no Bahia, passou por Vasco, Ceará. Patrick de Luca deve aportar no Remo. Emerson Batalha é um jogador que foi muito bem no Juventude, se destacou, tem 24 anos, um cara jovem, mas é um nome muito disputado no mercado, cara. Ele pertence ao Tadieres. Então, jogou pelo Juventude, foi vice-artilheiro do Juventude e ele é um cara que vai ser procurado por vários clubes. O Remo já apresentou proposta, mas a Chapecoense está tentando atravessar a negociação. Gabriel Tagliari, esse aqui está muito requisitado no mercado, seria uma grande contratação, meteu 8 gols na Série A, deu 4 assistências, foi o principal jogador do Juventude. Tagliari foi um dos destaques individuais da Série A, 28 anos, tá, meu irmão, no auge da carreira. E ele tem ali um jogador muito forte, o Remo monitora de perto e já fez sondagens oficiais. Desperta interesse de vários clubes, tá? O Remo ainda não fez proposta pelo Tagliari, mas pode ser que ele permaneça até no próprio Juventude. Acho difícil porque ele tá muito valorizado. Renato Kaiser, atacante do Vitória, meteu 9 gols na Série A. Um cara muito forte, né, também. Tem tido boas temporadas, já foi bem pelo Atlético, pelo Fortaleza. Foi adquirido pelo Vitória por uma cifra milionária, mas acho difícil, tá? Apesar de ter surgido no radar do Remo, acho difícil que o Vitória libere. Primeiro de tudo, o Vitória tá na Série A, não foi rebaixado. E não acho que o Remo vá pagar 5 milhões de reais, que foi o que o Vitória pagou, ou mais, né? Ou até 4 que seja. Então acho que o Renato Kaiser é um pouco de viagem. O Vitória não deve liberar tão fácil assim. Douglas Costa, né? Quem não lembra? Douglas Costa hoje aí, última temporada no Sydney FC da Austrália e não foi bem por lá, tá? Olha isso aqui. Fez 16 jogos na Austrália com 4 gols, tá? Inacreditável, tá? Inacreditável ali. Totais aproximados de 25 jogos, 6 gols e 8 assistências. Presença de Douglas Costa na lista é alvo de um dos movimentos mais ousados do Remo. O último time do Douglas Costa no Brasil foi o Fluminense e esse eu posso falar, meu irmão, ele foi horroroso no Fluminense, mas assim, nível muito, muito, muito baixo, tá? O cara, pra você ter uma noção, o cara foi parar no futebol da Austrália. Tá muito longe do auge, um cara que se lesiona demais, o contrato dele deve estar mais barato, né? Não deve ser mais aquele salário absurdamente caro, até porque ele não tem mais mercado praticamente. Seria uma aposta muito arriscada do Remo, tá? Muito arriscada. Pode dar certo? Pode. Mas, meu irmão, acho que eu não apostaria em medalhão nesse momento, é o que eu falei. Eu apostaria em jogadores que
foram bem nas últimas temporadas na Série A. Bruno Henrique, volante do Inter, esse é uma boa. O salário é alto, um cara experiente, já tá ali com seus 34 anos, também tá começando a baixar o valor de mercado. Ele foi ali, não foi titular absoluto do Inter, e o Remo está pensando, caso o Remo busque jogadores prontos para elevar o nível, o meio-campista Bruno Henrique surge como um dos nomes possíveis, tá? Douglas Costa eu acho viagem, tá? Comenta aqui embaixo o que você acha. Criciúma, muito perto de Jean Carlos, meia do Criciúma. Chapecoense, muito perto do Jean Carlos, Chape se movimentando também. Jean Carlos está com 33 anos e está próximo aí de chegar na Chapecoense, cara. A Chape deve comprar ele em definitivo e o assunto já está com a parte jurídica dos clubes, ou seja, o contrato está sendo redigido. Jean Carlos em breve deve aportar ali na Chape para a Série A. Um bom reforço, tá? Um bom reforço aí, dado a folha salarial que a Chape tem, tá? Isso aqui é coisa de Gramado, a gente não precisa ver isso. Bahia encaminha a venda de Thiago para Orlando City, cara. Thiago da divisão de base. Olha isso aqui, terceira maior venda do clube. E o Bahia tá vendendo muito bem, tá? E ainda permanece com 25% dos direitos econômicos, cara. Olha só, o Orlando City vai pagar 3,5 milhões de euros no Thiago, 22 milhões de reais, cara. Só perde pro Lúcio, que foi vendido por absurdos 20 milhões de euros, pro Biel, que foi vendido por 48 milhões de reais, e agora o Thiago com 32 milhões de reais. Fez uma boa temporada, né? Ele foi artilheiro da Copa do Nordeste, fez hat-trick na final, então é um cara que é jovem e despontou ali nessa temporada. O Rogério Ceni chegou a usar ele como titular em alguns momentos, um garoto de 20 anos, e o Bahia já está vendendo a sua promessa, cara. Agora sobre o Vitória, cara. O Vitória querendo permanência de Lucas Alter, o seu capitão aí, zagueiro de 25 anos, que tem vínculo com o Botafogo, tá? E tá para assinar por 3 temporadas. Cara, Vitória e Botafogo tem todo um imbróglio de dívida para cá, dívida para lá. As diretorias não estão se dando muito bem nesse momento, mas o Vitória vai tentar, né? O Vitória vai tentar e ele pretende ali desembolsar 8 milhões de reais para que atualmente, por empréstimo, ele assine em definitivo por 3 anos. Então, assim, 8 milhões de reais que o Vitória tem que pagar ao Botafogo para permanecer com esse. Para chegar a esse valor, os clubes levaram em consideração 2 dívidas que o Vitória já tem com o Botafogo. A multa de 1 milhão, porque o Lucas Alter estava emprestado ao Vitória pelo Botafogo, e o Vitória ainda assim escalou o Lucas Alter no jogo do retorno contra o Botafogo, e em contrato, caso o Vitória escalasse, tinha que pagar 1 milhão de reais, então vai ter que pagar 1 milhão de reais, tá? Mais 1,2 milhão em um bônus alcançado pelo Janderson, que foi comprado pelo Vitória também junto ao Botafogo, e o Vitória não pagou. Então o Vitória já tá devendo 2,2 milhões ao Botafogo, né? Porque o Janderson disputou mais 75% da campanha do Vitória no ano passado. Então, dívidas do Vitória com o Botafogo: 1 milhão por escalar Lucas Alter, 1,2 na compra do Janderson. Quando pagar os 8 milhões, né, pela contratação de Lucas Alter, Vitória vai quitar a dívida que tem com o Botafogo e ainda vai ficar com o Lucas Alter em definitivo, negócio que deve ser concretizado em breve, né? Então, cara, é um rololô. Eu vou até te explicar. O Grêmio tá, o Botafogo tem uma dívida com o Grêmio, tá? O Botafogo tem uma dívida com o Grêmio pela contratação do Nathan Fernandes. O Grêmio tem uma dívida com o Vitória pela contratação do Wagner Leonardo. E o Vitória tem uma dívida com o Botafogo pelo Janderson e pelo Lucas Alter. Então esses 3 clubes se juntaram, fizeram uma operação financeira e cada um pagou a dívida do outro e ficou tudo certo, só que o Vitória ainda tem que pagar esse valor aí ao Botafogo. Aqui, ó. No que diz respeito ao Vitória, além do acordo com o Botafogo, o rubro-negro abre mão das últimas parcelas que tem a receber por Wagner Leonardo. Em resumo, Vitória deve 2,2 milhões ao Botafogo e tem 2,6 a receber do Grêmio. Os valores vão ser esquecidos quando o rubro-negro comprar Lucas Alter por 7,8 milhão e no fim da história, o Leão vai ter o seu capitão em definitivo. Então essa operação aí tá envolvendo 3 clubes, mas Lucas Alter deve permanecer no Vitória, cara. Jogadores que o Vitória não pretende renovar. Olha aqui, ó. Vitória prioriza a renovação dos jogadores que atuaram por empréstimo. Caso de Lucas Alter, Baralhas, Ramon, Thiago Couto, Jamerson e Eric. O caso de Carlinhos, que também estava cedido ao Flamengo, não interessa. Então o presidente falou: não vamos renovar com Carlinhos e vamos pensar em Lucas Alter principalmente, tá? Então, ó, Carlinhos chegou a compor elenco desde que o Vitória perdeu o Alejandro, mas não se firmou, não aproveitou as oportunidades e deve ralar. Outro que deve sair, como eu falei lá atrás no vídeo, William Oliveira, deve ir para o Curitiba, o contrato acaba no final dessa temporada. Então
o Vitória aí se movimentando na janela, tá? Já tem 3 reforços encaminhados, segundo o presidente também, o Fábio Mota, né? O Fábio Mota falou, olha aqui, ó, eu falei, ó, as posições citadas foram um meia, um atacante e um lateral direito. Já estão ali praticamente apalavrados. Olha, eu falei essas posições porque são posições que nós perdemos agora, né? Mas não quer dizer que os primeiros que chegarão serão dessas posições. Segundo o presidente, os atletas estão apalavrados, mas ainda não assinaram pré-contrato devido ao calendário político do clube, porque vai ter eleição no Vitória, cara. Então, o presidente também destacou que Jair Ventura participou do processo de definição de nomes. Então, no Vitória, cara, a situação é a seguinte, tá esperando eleição para poder realmente anunciar as contratações. Basicamente é isso, já tem nomes apalavrados, o planejamento já começou, mas está esperando as eleições. Então essas são as novidades do mercado da bola hoje. Se inscreve no canal para novidades todos os dias, deixa sua curtida, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!